Fala galera, Leonardo Coelho, coordenador e coach do Exponencial Concursos, dando continuidade aos vídeos sobre mapas mentais no estudo para concurso. No primeiro vídeo, a gente falou sobre alguns exemplos, sobre como vai ser tratado esse assunto aqui nessa série de vídeos, e hoje eu vou apresentar algumas coisas a mais, falando sobre técnicas e falando sobre o perfil do aluno que estuda utilizando mapas mentais. Antes disso, deixa eu dar uma passada aqui nos mapas mentais que a gente tem dentro do site do Exponencial, e a gente tem algumas coisas bem legais aqui. Dentro do site Exponencial, quando você der uma olhada aqui em cima, tem alguns materiais que a gente chama de mapas mentais. Alguns deles são gratuitos, tá? Tem vários cursos desses mapas mentais. Então, um exemplo aqui, esse de Direito Administrativo em Mapas Mentais, está aberto aqui. Ele por exemplo, é um curso gratuito que tem 32, se eu não me engano, 32 mapas mentais. Cada um desses mapas mentais versa sobre um assunto específico. Em particular, esse curso tem todos os 32 já disponíveis, tá? Eu montei esses mapas mentais aqui de uma forma um pouco mais didática, obviamente, do que eu montei ao fazer os meus próprios, porque alguns alunos, obviamente, têm a necessidade de complementar esses mapas mentais ou adicionar questões que são específicas até do seu próprio estudo. Se vocês forem aqui, a aula demonstrativa, é só clicar nesse botão. Tem um exemplo de um dos mapas mentais. Eles foram feitos até um pouco menor, pequenos, para poder caber numa folha, né, imprimir. Não curto muito, vou falar inclusive nessa série de vídeos sobre se a gente imprime ou não, como fazer o estudo. Não é muito do meu feitio de estudo, mas não sou contra também. Cabe a cada um decidir o que é mais adequado para render melhor o seu estudo. Acho que se você tem facilidade escrevendo, imprimindo e tudo mais, faça isso, fomente isso até para poder ter um rendimento melhor, certo? Tenho aqui vários desses mapas mentais dentro do nosso site, são 6, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cursos de mapas mentais que são gratuitos. Vale a pena quem tiver interesse baixar lá, é só se cadastrar no site e fazer o download. Nos próximos vídeos, inclusive, eu vou falar sobre como usá-los para melhorar a forma de você estudar. O que eu vou falar hoje, então? Vamos falar sobre técnicas de estudo e resumo e qual o perfil do aluno que estuda utilizando mapas mentais, certo? Em termos de técnica de estudo, é importante a gente destacar dois aspectos e por que resumos são bastante importantes para o estudo para concurso público. Em geral, o aluno que estuda para concurso público vai estudar de 5 a 20 matérias diferentes, dependendo do concurso que ele está focando, e não tem como não montar o que a gente chama de ciclos de estudo, que é a ideia de você tentar alternar de uma forma planejada as matérias que você estuda conforme o teu objetivo. O ciclo de estudo, inclusive no coaching do Exponencial Concurso, a gente como coach monta o ciclo de estudo para cada aluno, mas é um aspecto interessante até que eu vou tratar nesses vídeos. O Lucas tem gravado alguns vídeos também específicos sobre técnicas de estudo e a gente vai divulgar em breve, mas é importante que o aluno aprenda ou pelo menos absorva a dinâmica de como montar esses ciclos para seu próprio estudo. A gente tem uma crença no Exponencial muito forte de que o coaching ele é uma ferramenta fundamental, importante, mas não necessariamente o todo e qualquer aluno vai fazer o coaching até ser aprovado, até porque a gente tenta compartilhar e ensinar, ou pelo menos adequar algumas técnicas de estudo para cada pessoa e com que essa pessoa consiga fazer por conta própria no longo prazo até ser aprovado. É legal lembrar que no caso dos mapas mentais, por exemplo, que é o tema desse vídeo aqui que a gente está tratando, os mapas mentais eles podem ser utilizados como uma das técnicas de estudo para que você, de resumo, para que você tenha materiais focados para revisão em alguns pontos do seu ciclo de estudo. Até para tratar o que a gente chama da curva de esquecimento. Alguns já devem ter ouvido falar disso e visto esse gráfico aqui. Esse material aqui, inclusive, é uma das técnicas de estudo que a gente compartilha com nossos alunos do coach, que mostra, por exemplo, após o seu estudo, nessa curva vermelha aqui, quando você no primeiro dia tem contato com a matéria e retém uma quantidade específica de informação, se você não tem um trabalho específico de revisão, de continuamente estar revendo e acompanhando e fazendo voltas ali em torno dessa matéria,
você naturalmente vai perder o conteúdo que você adquiriu ao longo do tempo. Inclusive é uma curva exponencial decrescente, mostrada aqui nessa linha vermelha. E o que a gente faz com o trabalho de revisão contínua, que inclusive a gente pode fazer a partir do uso de mapas mentais, é justamente a manutenção desse conhecimento no médio e longo prazo, que tende até a se aprofundar e ser melhor do que você adquiriu ali no começo, quando você estudou pela primeira vez. Tá? Essa curva verde mostra isso ao longo do tempo. Isso aqui não vou entrar no detalhe, isso vai ser tratado inclusive no outro vídeo, provavelmente o Lucas deve gravar, mas dentro do coach do exponencial a gente tenta, na medida do possível e da disponibilidade e dedicação de cada aluno, trabalhar isso para que potencialize o estudo que é feito ao longo dos ciclos de estudo, certo? Mapas mentais entram onde nessa lógica? Entram como ferramentas de revisão e rememorização, ou melhor, reaquecimento daquele conhecimento que você adquiriu quando você teve contato pela primeira vez com a matéria, certo? E para que serve como empregar essas técnicas, por exemplo, de resumo que o mapa mental pode ajudar? Para revisões constantes, como eu falei, em relação ao ciclo de estudo, as curvas de esquecimento, para acompanhamento de questões e aprimoramento de resumos. Isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com meus alunos, é importantíssimo. Sempre que você estiver fazendo questões, por exemplo, fazendo questões de um simulado ou do seu material, ou questões online de um sistema de questões, é importante que você tenha ao seu lado o seu resumo, no caso pode ser o seu mapa mentais, e que você tenha a noção clara de que o teu objetivo é fazer aquela questão sem ter dúvida nenhuma e acertar. Quando isso acontece, ótimo, você pode passar adiante e seguir tranquilo. Porém, em alguns momentos você vai perceber que você vai errar, ou você vai acertar, mas na sorte ali, sem uma certeza absoluta. Esses momentos são importantes, nesse momento é importante que você pare, observe no seu resumo se aquele assunto está ali e destaque ele de alguma forma. Inclusive, num desses vídeos que a gente vai tratar aqui sobre mapas mentais, eu vou falar sobre como destacar, como categorizar os assuntos que estão ali nos seus mapas mentais para que você entenda eles como prioritários ou não prioritários, dependendo do seu rendimento em questões, por exemplo, ou na sua capacidade de assimilar ou lembrar-se daquele assunto, certo? Mapas mentais podem ser usados também como material importantíssimo na sua reta final. E o que eu chamo de reta final? É aquele período entre divulgação do edital e prova. Mapas mentais vão ser bastante utilizados ali naquele período para você revisar continuamente sua matéria e principalmente na semana final antes da prova, que eu costumo trabalhar nos 10 dias últimos ali antes da prova, que é o momento que você mais vai precisar desses seus resumos, desses seus mapas mentais para uma revisão, para um foco profundo no que você já aprendeu de preferência, né? Que teoricamente, se você fez o teu trabalho direito, está ali naqueles seus mapas mentais que vieram sendo montados e aprimorados ao longo dos seus estudos, certo? E qual é o perfil do aluno que trabalha bem com mapas mentais? Bom, os mapas mentais eles podem ser feitos no papel ou no computador. Vou falar sobre isso em alguns dos vídeos que a gente vai tratar. Particularmente, vou dar uma ênfase no uso do computador, porque eu acho que no papel o rendimento é muito mais baixo do que você pode obter com o uso de computador. Então, para que você use o computador, é ideal que você seja um usuário de PC, um usuário de computador que tenha facilidade em mexer em digitar, em mexer no teclado, em mexer no mouse, não tenha dificuldades de uma forma geral em mexer no computador, certo? Por quê? Porque isso vai facilitar a sua vida. Se você tiver dificuldades, digitar devagar, não ter uma facilidade grande com o uso de sistemas de internet e tudo mais, naturalmente o seu rendimento não vai ser tão bom, infelizmente. Tá? Qual ferramental apropriado? Eu costumo aconselhar que você utilize algum teclado mais rico, um teclado um pouquinho melhor mesmo, vale investir um pouquinho de dinheiro aí, nem é tanta coisa, para ter um teclado, por exemplo, com teclas de atalho fáceis para vídeo, se você utilizar vídeo no seu estudo, aquelas teclas que facilitam dar pausa, acelerar o vídeo e tudo mais. Por quê? Porque é muito mais rápido você fazer isso no teclado do que fazer isso usando mouse ou outra coisa, tá? Vai facilitar a sua vida enormemente para, na dinâmica de estudo, você ganhar tempo. Monitor grande e de pelo menos que você use 2 monitores. Se você não estiver acostumado, talvez melhor não inventar moda, mas se você
quiser tentar isso, é extremamente aconselhável. Eu particularmente gosto de trabalhar com 3 monitores, porque você, ao mesmo tempo, você tem 2 ou 3 informações diferentes, sem precisar alternar entre telas. Basicamente, você vira o pescoço e você vai visualizar essas informações diferentes de forma muito mais rápida. Você pode, por exemplo, estar com o seu mapa mental num monitor, o seu material em PDF no outro e talvez um vídeo ou então um navegador na internet num terceiro monitor. Isso vai facilitar e agilizar muito o seu estudo. A sua mesa, é importante que ela tenha espaço suficiente para esses monitores e para o seu teclado, né? O seu teclado ele vai ser um teclado talvez um pouco maior do que um teclado convencional e talvez ali para um caderno, um livro, uma apostila impressa que você queira utilizar para o seu estudo, certo? Aconselho conexão à internet, obviamente não é fundamental para esse estudo, se o teu material já estiver todo baixado, mas é legal para fazer uma pesquisa ou outra que auxilia aí na hora de você criar seu resumo, complementar seu material. Tenha foco e cuidado muito grande, uma vez que a gente vai dar ênfase no uso de computador, porque computador tende a criar distrações muito grandes para o estudante. Evite redes sociais enquanto você estuda, de preferência deixe fechado isso, sem nenhum alerta de e-mail, mensagem que fica ali aparecendo, piscando ou fazendo barulho na hora que você está estudando. Tente fechar tudo. O WhatsApp é letal demais para o desempenho do aluno. Tente deixar seu celular longe de você, se você puder. Deixe navegadores abertos. Navegadores são os browsers, os Internet Explorer, Chrome, Firefox da vida aí que você utilizar para estudar. Deixe aberto somente no que for necessário. Evite, por exemplo, deixar aberto no site de notícias ou coisa do tipo, porque isso pode chamar a tua atenção. E vamos lá, vamos ser bem sinceros, estudar nem sempre é a atividade mais prazerosa do mundo. Então, qualquer coisa vai facilitar aí você perder o foco e a atenção. E tente, isso é uma técnica, uma prática legal para você fazer, tente negociar consigo mesmo seus momentos de distração. Por exemplo, 10 minutinhos, 15 minutinhos que você vai gastar ali fazendo nada, descansando, bebendo alguma coisa, conversando com alguém, respondendo suas mensagens no WhatsApp a cada, digamos, 2 horas de estudo. Eu fazia mais ou menos a cada 1h30, mas tem aluno que prefere a cada 50 minutos, a cada 1 hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas. Depende de você, tente se entender, tente se adequar à sua rotina. Talvez tenha dias que você aguente 2, 3 horas seguidas, talvez tenha dias que você aguente 1 hora, depende até da matéria que você está estudando, mas é importante que você negocie isso consigo mesmo e cumpra, obviamente, porque no final do dia é importante que você chegue lá e tenha uma quantidade de horas líquidas e de qualidade de estudo realizada para poder avançar no seu estudo e chegar aí onde você quer no concurso público, certo? Então, senhores, o que a gente falou hoje? Falamos nesses 2 vídeos, estamos fechando aí a parte introdutória sobre mapas mentais, falando sobre sua importância e o perfil do aluno que vai trabalhar bem com mapas mentais. Nos próximos vídeos eu vou começar a falar sobre ferramentas, vantagens e desvantagens e dar uma aprofundada em como utilizar os mapas mentais gratuitos que a gente tem lá no Exponencial para o teu estudo, ok? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamentos ou ideias para que esses vídeos sejam aprimorados, manda uma mensagem lá pelo Facebook. Deixa eu abrir aqui o Facebook do Exponencial, tá? Facebook do Exponencial, a gente já tem aí bastante curtidas, mais de 100 mil, e a gente sempre responde nossas mensagens e aí em até, aqui está 6 horas, mas dependendo do dia, às vezes a gente responde na hora. Então, se estivermos online, a gente responde na hora mesmo. Se quiser me adicionar aí no Facebook também, não tem problema. A gente sempre que possível está em contato com nossos alunos e atendendo o mais rápido possível, beleza? Bons estudos, um abraço grande aí para todos.